Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, vamos direto ao ponto em um tema que tem o poder de virar a chave na forma como enxergamos as nossas relações do dia a dia. Nós vamos mergulhar na ideia de como pessoas absolutamente comuns acabam sendo usadas para causar um impacto extraordinário na vida dos outros. Todo o nosso papo hoje é baseado no trabalho fascinante do Paul David Tripp, focando especificamente no que ele apresenta no livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. É o tipo de conteúdo que realmente desafia tudo que a gente acha que sabe sobre ajudar e aconselhar pessoas. Para começar a entender isso, imagina a seguinte situação. Tinha um cara chamado Sam. Um dia, voltando do trabalho, o Sam encontrou um homem em situação de rua, totalmente desesperado, que tinha acabado de perder o emprego e a família. O Sam, cheio das melhores intenções, fez o que a maioria de nós faria. Botou o homem no carro, dirigiu direto para a casa do pastor dele e disse: "Olha, encontrei este homem e trouxe ele aqui para receber a ajuda que precisa." Só que aí o pastor virou e encorajou o próprio Sam a ser a ferramenta de ajuda na vida daquele homem. Bom, o Sam entrou em pânico na mesma hora. Ele sentiu que não tinha a menor qualificação para aquilo. E, vamos ser sinceros, essa história ilustra perfeitamente um sentimento que é quase universal. A nossa sensação natural de que não somos bons o suficiente. No fim das contas, todos nós somos pessoas que precisam de transformação. E, ironicamente, somos chamados para ajudar outras pessoas que também precisam ser transformadas. Certo. Vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro para hoje passa por 6 passos bem estruturados. 1. Pessoas comuns, obra extraordinária. 2. A monção de Deus. 3. A história da redenção. 4. Os 3 vergalhões. 5. A festa não é sua. E 6. Instrumentos nas suas mãos. O grande objetivo aqui é entender como sair desse sentimento de total despreparo para uma posição de empoderamento. Então vamos para a nossa primeira parte. Pessoas comuns, obra extraordinária. Pensa num mestre carpinteiro que tem aquela caixa cheia de ferramentas brilhantes. O Redentor também tem as suas ferramentas preferidas para consertar as coisas. Mas, por incrível que pareça, as ferramentas primárias dele não são profissionais altamente pagos, e sim as pessoas comuns. E isso logo levanta uma questão super pertinente. Afinal de contas, quem é que tem as credenciais para ajudar alguém a mudar de vida? É muito fácil cair naquela armadilha cultural de achar que qualquer conselho ou mudança significativa exige um profissional com dezenas de diplomas emoldurados na parede. Claro, a ajuda profissional tem o seu papel e é essencial em vários casos, mas será mesmo que precisamos sempre terceirizar o cuidado das lutas cotidianas dos nossos amigos e familiares? O que é realmente fascinante quando olhamos para a história é o currículo do pessoal que foi chamado para as maiores missões. Olha só esses exemplos. Moisés era um exilado fugitivo que tinha cometido um assassinato. Gideão estava literalmente escondido, apavorado de medo. David não passava de um jovem pastor de ovelhas sem nenhum treinamento militar. Pedro negou o seu mestre publicamente na hora que a coisa apertou. E Paulo? Bom, ele era um perseguidor violento. Essa lista inteira prova uma coisa muito clara. Ser imperfeito não é motivo de desqualificação. Na verdade, Deus escolhe deliberadamente usar pessoas imperfeitas e cheias de falhas como os seus principais instrumentos. E isso nos leva ao que realmente causa mudança de fato. Nossa segunda sessão, a monção de Deus. Para entender esse conceito, imagina uma terra completamente estéril e rachada, que está só esperando por aquela chuva torrencial. Sabe, lá no norte da Índia, durante a maior parte do ano o calor é simplesmente insuportável e o solo fica completamente morto. Mas quando as monções finalmente chegam, caindo com aquela força absurda, a terra seca explode numa paisagem cheia de flores e vida. A mudança vem da água que vem de fora. O profeta Isaías captura essa imagem com perfeição. A palavra atua exatamente como essa monção espiritual. Quando nós tentamos ajudar apenas com nossos próprios conselhos ou experiências de vida, somos como a terra seca. Mas na hora em que introduzimos a palavra de Deus de forma natural nas conversas, na dificuldade de um amigo ou no desespero de alguém, ela age como essa chuva milagrosa que vai direto na raiz do problema e faz a vida florescer de novo. Mas isso levanta um ponto vital, que é a nossa terceira parte, a história da redenção. Porque, convenhamos, é extremamente fácil pegar a ferramenta certa e usar do jeito completamente errado. A gente precisa saber como lidar com essa palavra que traz vida. O grande perigo é tratar a Bíblia como se fosse uma daquelas enciclopédias ou um manual de concertos rápidos, sabe? Do tipo, fulano está com um problema de raiva, deixa eu ir lá no índice e achar a palavra raiva e mandar 3 versículos sobre isso no WhatsApp dele. Esse formato de recortar e colar falha miseravelmente em produzir qualquer mudança que dure, simplesmente porque não atinge o coração da pessoa. A visão correta é entender a palavra como uma narrativa de redenção maravilhosa. É uma grande e única história sobre um resgate. Quando a gente ajuda alguém a encaixar a sua dor ou o seu problema atual dentro dessa grande história,
O foco para de ser o que eu faço para melhorar e passa a ser Cristo. É exatamente aí que a identidade de alguém é transformada para valer. E para garantir que essa grande história seja bem construída na vida de alguém, a gente precisa de estrutura. O que nos leva à parte 4, os 3 vergalhões. Sabe o que é um vergalhão, né? São aquelas hastes grossas de aço que o pessoal da construção civil enfia no meio do concreto fresco para garantir que a coluna não rache ou desmorone sob pressão. Sem esse aço por dentro, o concreto pode até parecer firme por fora, mas é super frágil. Nas nossas interações, existem grandes temas teológicos que servem exatamente como esses vergalhões. Eles atravessam toda a narrativa e são o que mantém a vida da gente unida quando as pressões do dia a dia começam a pesar demais. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Essas hastes invisíveis se dividem em 3 grandes blocos que dão total estabilidade na hora de ajudar alguém: soberania, graça e glória. O primeiro vergalhão é a soberania. Ter a plena certeza de que Deus governa cada detalhe milimétrico da vida traz uma paz que não dá nem para descrever, afinal a gente não está à deriva no caos. O segundo é a graça. Nós e as pessoas que estamos tentando ajudar, vamos pisar na bola todos os dias. A graça é a haste que não apenas perdoa, mas que dá energia para não continuar fazendo a mesma besteira. E o terceiro é a glória. Fomos criados para viver por um propósito infinitamente maior do que os nossos pequenos projetos de sucesso pessoal. Quando esses 3 temas estão firmes na mente, a nossa forma de aconselhar e viver muda da água para o vinho. E vamos focar justamente nesse último ponto da glória. Na nossa seção 5, a festa não é sua. Imagina a cena, uma festinha de aniversário infantil, de uma menininha, digamos, a Suzy. Tem balões por todo lado, uma mesa cheia de doces e uma montanha de presentes para ela. Mas lá no canto da sala tem um menininho, o Joãozinho. Ele está de braços cruzados, com o maior bico do mundo, batendo o pé e reclamando alto. Por quê? Porque ele olhou para os presentes incríveis da aniversariante, olhou para aquele saquinho minúsculo de lembrancinhas que ele ganhou e ficou indignado por não ser o centro das atenções. Ele está literalmente estragando o clima da festa inteira. Até que a mãe dele se abaixa, olha bem fundo nos olhos dele e manda essa: "Filho, a festa não é sua." Gente, no fundo, todos nós temos um pequeno Joãozinho lá dentro. A gente vive tentando roubar a cena e assumir o centro do palco. E se pararmos para pensar, a esmagadora maioria dos nossos conflitos com as outras pessoas acontece justamente porque nós exigimos que eles nos sirvam, roubando uma glória que deveria ser só do Redentor. O que nos leva direto para a nossa última sessão, onde toda essa mudança de mentalidade se amarra, instrumentos nas suas mãos. É muito libertador perceber que, de facto, a festa não é nossa. Quando a gente entende que tudo é sustentado pela graça e que quem governa os bastidores é a soberania, um peso gigantesco sai dos nossos ombros. Ninguém aqui precisa vestir uma capa de super-herói e tentar ser o salvador profissional da vida dos outros. O Redentor já existe e faz esse papel perfeitamente. E a grande pergunta que fica no ar para fechar a nossa análise de hoje é: será que estamos prontos para ser simplesmente os instrumentos de mudança? Porque a necessidade real não está só dentro de consultórios. Ela caminha com a gente pelos corredores do trabalho, senta na nossa mesa de jantar e aparece no meio do trânsito. Que a gente consiga deixar de lado essa sensação de inadequação e entre de cabeça nessa jornada de transformar o mundo, uma conversa de cada vez. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho de hoje. Até a próxima.